gira, gira, gira. Se você não sabe o que é o curling, então você não pertence a esse grupo de pessoas que, assim como eu, nunca tinha ouvido falar de curling e agora não consegue parar de assistir. Curling é... Eu tive que fazer esse vídeo aqui porque o curling é física pura. Tudo que eu assisto do curling conforme está acontecendo uma partida é física. E eu fico impressionado. Aqueles caras são basicamente pessoas que controlam as leis da física conforme eles estão jogando. E eu não sei se eles sabem o quão brilhantes eles são. E eu quero jogar curling um dia, eu preciso jogar curling. Enfim, a regra básica do curling aí, pra gente tá falando a mesma língua aqui. Existe lá esse botão aqui, que é o centro aqui, desse alvo. O objetivo, obviamente o objetivo, eu acho que em todo o esporte, é você ganhar do time adversário. Como que você ganha no curling? Vão ter 10 ends, que são chamados aí, e o objetivo é que você coloque a sua pedra mais próxima dessa casinha central aqui do que o adversário. E quantas pedras você tiver naquele set, naquele end... Deixa o Davi, editor, assumir aqui, porque você fez um péssimo trabalho explicando as regras do curling. Regras básicas, tá? O curling, ele é composto de 10 ends, que é como se fosse o primeiro tempo e o segundo tempo do futebol. O curling tem 10 tempos. Cada um desses tempos, a disputa é feita por quem consegue colocar mais pedras próximas do botão, que é aquele alvo, que eu vou colocar na tela aí, antes que tenha uma pedra do adversário. Então, se você colocou uma pedra no centro e o adversário tem uma logo do ladinho, mas a dele tá um pouquinho mais fora, você faz um ponto nesse set, nesse end. Se você conseguiu, ao longo dos arremessos, colocar 2 pedras ali centrais e uma lá fora, mas o adversário colocou uma pedra entre essas 3 pedras, você só vai pontuar as que estão mais próximas do centro antes de chegar na pedra do adversário. E cada um desses ends, cada time vai ter 8 arremessos para tentar ou conseguir esse objetivo aí vão pensar na estratégia. Antes de chegar no alvo, você pode colocar uma pedra como guarda, e essa guarda não pode ser removida do jogo pelo adversário até um certo ponto da partida, do end, na verdade, né? E quando você pode usar isso estrategicamente para tentar proteger uma pedra, enfim, aí entra todo o xadrez do jogo. Aquele que vencer o end, no próximo end vai lançar primeiro, porque quem lança por último tem uma vantagem. Você pode jogar uma pedra para tirar a pedra do adversário que está no meio do caminho, ou no final do set, do end, se você não estiver pontuando, você pode simplesmente tentar colocar a sua lá no meio e aí você ganha. Enfim, quem perde um end fica com essa vantagem para o próximo. E isso é chamado do martelo. Então, a partir do primeiro end, esse martelo vai ficar com quem perdeu o set. Essa é a regra básica do jogo, que ele tentou explicar e ele fez um péssimo trabalho, e eu fiz um trabalho ligeiramente menos péssimo do que o dele. E não vai ter um terceiro Davi editando, porque não? E como é que você põe essas pedras aqui? Você faz esse arremesso que o cara voa, Isso é impressionante. E eu vou dizer pra vocês aqui, do ponto de vista de um físico, por que isso é impressionante. Primeiramente, o primeiro conceito de física que vem claramente na minha cabeça, o conceito de momento. Momento, como você sabe, é aquele instante que seu coração bate... Não, gente. Momento em física é uma grandeza que a gente usa para medir um tipo de energia. Tem uma fórmula clara aqui. A gente usa isso para descrever o estado de movimento de um corpo em relação a algum outro referencial. Um termo que é bastante utilizado para entender essa grandeza física é quantidade de movimento, pelo menos na mecânica clássica, porque na prática é isso que a gente está observando ali, a quantidade de movimento de algum corpo. Também existe o momento relativístico, mas aí não cabe esse caso aqui, porque até onde eu sei, nenhum atleta consegue arremessar essas pedras próximas da velocidade da luz. Se um dia isso acontecer, eu faço um outro vídeo falando do momento relativístico no curling. O momento, então, o que a gente descreve? A gente usa a velocidade que você está e a massa para descrever, em relação a um outro referencial, como que o seu movimento vai seguir se não tiver nada impedindo. Colocando aqui no
no vácuo, que o físico adora fazer isso, né? Quando o atleta vai jogar essa pedra dele, ele precisa imprimir nessa pedra um momento. Quando ele empurra essa rampinha, ele vai conseguir uma certa velocidade, e essa velocidade naturalmente vai caindo porque tem o atrito com o chão. Mas eu não quero falar disso ainda porque esse é outro conceito de física. Cara, é impressionante esse esporte, meu Deus, eu quero jogar isso. Então, quando ele empurra, ele vai definir, junto com a pedra, o momento que essa pedra vai ter. Por quê? Porque a pedra, em relação ao atleta, ela tá em repouso. O atleta tá andando e a pedra tá junto com ele. Quando ele soltar, ela vai continuar o caminho dela, dependendo agora só da massa dela e não mais da massa do atleta. E aí já começa uma coisa que o atleta tem que ser muito craque para conseguir imaginar a força que ele precisa fazer para quando ele soltar a pedra, ela siga até o ponto onde ele quer que ela chegue. A pedra, se a gente tivesse uma superfície lisa, 100% lisa, o que a gente não tem, não importa quão lisa seja uma superfície, a gente não tem uma superfície que não tenha, pelo menos em um nível atômico que seja, alguma mudança geométrica nessa superfície. Se a gente tivesse uma superfície 100% lisa, essa pedra ia manter esse momento que o atleta deu para ela quando ele empurrou com ela na mão. Essa pedra ia correr para sempre. Mas nós não temos superfícies perfeitamente lisas. Até porque se nós tivéssemos, e não ia usar nesse esporte, porque a ideia não é que a pedra corra para sempre. A ideia é que a pedra pare ali no alvo, ali perto do botão ali. Então, a pedra vai perdendo esse momento conforme ela vai derrapando na pista, que a pista é de gelo. E além da pista ser de gelo, ela tem pequenas gotículas, partículas ali, que eles chamam de, eu não lembro agora o nome, ondas, pedras, enfim, que são essas coisinhas que estão ali no chão, fazendo contato com a pedra conforme ela desliza. Essa pedra, ela é de granito extremamente polido, justamente para ela ser muito lisa, e ela ter pouco atrito com o chão. Então a pedra, ela começa a deslizar, e ela vai perder momento pro chão, ela vai perdendo energia pro chão, nesse caso em forma de calor, porque o atrito, quando eu faço assim com a minha mão vai esquentando, a sua também. É por causa do atrito que a gente está fazendo aqui, a gente está perdendo energia desse movimento em forma de calor aqui, enfim, uma superfície para outra. Mas o caso da pedra ali é a mesma coisa. A pedra, ela vai parar, ela vai desacelerar por causa do atrito com o chão e com as pequenas pedrinhas que estão ali no chão. Se você simplesmente lançar a pedra e soltar, ela vai parar depois de um tempo, de acordo com o coeficiente. Cara, aí entra outro conceito de física, o coeficiente de atrito daquele objeto e do chão ali. Enfim, a gente consegue calcular com base em quanto momento esse objeto perde de acordo com a passagem do tempo. Quando essa pedra está rolando, para ter um pouco do controle da direção que ela vai, uma vez que você soltar, você precisa modificar a mecânica ali. Porque quando você está nessa posição e você solta a pedra, ela vai seguir em linha reta se a superfície não tiver uma diferença muito grande da superfície de um lado e do outro ali que a pedra está deslizando. Para que você consiga fazer com que essa pedra mude de direção, o que é que os atletas do curling fazem? E meu Deus, é impressionante. Bom, a pedra, ela vem girando nesse movimento. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa semelhante ao curling. Eu tenho. Aqui está minha pedra de curling. Coincidentemente é onde o pinga e a panqueca podem beber água. É um dos potes, não se preocupe, eles têm água, tem outros potes ali. Uma vez que a pedra está em movimento, se você implementa um giro nela, agora essa pedra, ela tem, além do momento linear dela, que é esse movimento que ela vai fazer até que ela seja desacelerada, ela também vai ter um momento angular, que é esse giro, que é o momento que um objeto tem, que por exemplo a Terra tem, o Sol tem, todos os objetos em relação a qualquer outro ponto do universo que você colocar, a gente consegue observar esse momento angular, que é essa tendência do objeto de continuar girando na direção que ele está girando, como ele está girando, se não houver alguma resistência que faça esse movimento ser desacelerado, ou que faça esse movimento ser um pouco perdido, esse momento, por exemplo, estava nessa velocidade, de repente ele ficar nessa, ele vai ser perdido esse momento angular para algum outro lugar, porque a energia na física se conserva. Então, quando o atleta no curling soltou e ela vai, isso aqui, nós temos um momento linear sendo conservado, até que o atrito com o chão diminua até que ela pare. Quando o atleta dá um girinho nessa pedra, ela agora, além do momento linear, ela também tem um momento angular, que também vai ser diminuído até o ponto de parar essa pedra por completo, quando esse momento angular for perdido
para o sistema ali, no caso, novamente, o chão. Aí que entram as vassourinhas, que não são dessa que eu estou segurando aqui, são uma vassourinha, é uma vassourinha especializada aí, feita de fibra de carbono, e tem que ser super resistente, porque eles fazem uma força com aquilo. Eu já quebrei vassoura aqui em casa varrendo tapete, imagina se fosse uma vassourinha comum para fazer isso. Quando o esporte foi inventado, eu acho que era assim que usava. Mas essa vassourinha, você não faz ideia de quantas coisas essa vassourinha faz conforme os atletas estão ali varrendo para direcionar essa pedrinha, tá? Quando essa pedrinha está girando, os atletas que estão com a vassourinha vão varrer a frente. A palavra é essa mesmo, é varrer aqui na frente dessa pedra. Não é uma varrida para fazer só a pedra ir mais longe. Você poderia, por exemplo, se você quiser que a pedra vá mais longe, você pode tentar fazer a superfície na frente dessa pedrinha. Você pode tentar varrer de forma a tirar o máximo possível de imperfeições ali naquele caminho e ficar o mais liso possível, e aí a pedra vai deslizar mais longe. E é isso que eu pensava que os atletas faziam quando eles estavam varrendo. Era só isso que eu achava que eles faziam. Eles estão fazendo a pedra ir mais longe, certo? Não é só isso que os atletas estão fazendo. Porque como a pedra está girando, quando você tem aqui uma vassourinha varrendo nesse lugar aqui enquanto ela gira, você agora está tornando esse lado da pedra aqui, a superfície onde ela vai estar passando aqui, vai estar mais lisa. Então esse lado aqui vai ter a tendência de girar mais rápido. Enquanto o lado de cá, que está com imperfeições na frente dele maiores do que aqui em cima, esse aqui vai desacelerar. E aí você vai ter o movimento da pedra fazendo isso aqui. Ou seja, modificando o coeficiente do atrito no chão para fazer com que o momento angular da pedra seja modificado de forma a fazer a pedra ir onde eles querem. E se você acha que eu estou exagerando quando eu falo isso, que não, na verdade isso aí é em nível microscópico, eu vou tentar colocar aqui agora esse lançamento, essa pedrinha, essa viradinha marota. Olha que impressionante, eu vi duas dessas esses dias, e olha que eu só vi alguns dias de curling. Isso deve ser uma coisa que acontece com muito mais frequência do que você imagina. Esse girinho aqui é feito usando esse princípio da física. Se você modificar o coeficiente de atrito nessa pista aqui em cima, mas não aqui embaixo, aí é uma coisa que esses atletas, esses super-heróis fazem de forma instintiva, que é impressionante pra mim. Você consegue fazer com que essa pedra gire menos na hora que ela tá andando, e ela ande menos, ou eles conseguem fazer ela ir mais longe, ou eles conseguem fazer ela curvar para um lado que eles querem, ou eles conseguem fazer ela ir embora. No caso, por exemplo, quando o time adversário está varrendo a pedra depois que ela passa da linha T ali. Eles tentam fazer com que essa pedra vá embora para o time adversário não pontuar. Tudo isso usando uma vassourinha. Agora, se você acha que acabou, não, ainda temos alguns conceitos de física para falar sobre o curling. Eu tô falando que esse jogo é pura física e é impressionante, e isso devia ser a base de aula de currículos escolares de física. Como a pista do curling é no gelo, essa vassourinha, essa varreção com a vassourinha, não serve só para alisar ou manter os caminhos aqui, as duas linhas onde essa pedra tá passando, diferentes. Não é só isso. Essa vassourinha também é usada nesse atrito rápido, e aí você vê atletas que varrem, acho que tem até tombo, e esse tombo pode ser feio, porque eles estão varrendo com uma força danada. Eles estão aquecendo o gelo. E aí quando você aquece uma certa parte do gelo, você consegue basicamente modificar a pista. E aí eu não tenho conhecimento suficiente do jogo, e eu teria que parar para ver, porque só com base na física eu não conseguiria te dizer, mas eles conseguem fazer com que esse movimento da pedra e a direção dela seja modificada, fazendo com que a diferença de calor entre um lado e o outro seja drasticamente modificada. Na filmagem eu segui falando dos dois lados, mas presta bastante atenção pro fato de que não é só os dois lados, toda essa superfície aqui da pedra, em qualquer ponto dela, o atrito específico daquele local ali pode provocar uma mudança tanto na direção linear, quanto na curva que ela pode fazer para um lado ou para o outro, para a velocidade, enfim. Então, eu usei aqui essas duas pistas como uma forma de ficar mais simples de visualizar, de imaginar,
Mas não é só duas linhas, tá? É todos os pontos da superfície dessa pedra que vão fazer contato com a pista ali nas modificações que esses atletas fizerem, seja no calor, seja rasgando um pouco a pista para um lado, riscando. São, assim, detalhes muito específicos nessa varreção que podem fazer a pedra se comportar de um jeito ou de outro. E com isso, essa pedra vai tender a fazer um movimento mais nessa direção, mais nessa direção. Gente, são tantas variáveis que é impressionante para mim que qualquer pessoa que tem aquela vassourinha ali consiga saber o que vai acontecer quando ele tá varrendo. Porque na minha cabeça, se eu começasse a varrer ali, eu não fazia ideia. Eu falei, eu tô varrendo, não sei o que a pedra vai fazer conforme eu vou fazendo. E esses atletas não, eles vão direcionando conforme e vão fazendo a velocidade dela ficar menor, e vão fazendo ela girar, e vão fazendo ela curvar. Enfim, vamos lá para mais um conceito de física. Voltando à questão do momento, quando o atleta solta, e agora essa pedra tem um momento linear e um momento angular, porque ele tem que pôr um giro. Tem que pôr? Não sei se ele tem que pôr, mas se ele não puser um giro, basicamente não vai dar para ele fazer muita coisa com aquela pedra. Uma vez que ele pôs aquele giro, essa pedra tem um momento angular, agora essa pedra vai colidir, pode colidir, com outras pedras que já estão ali na casa, enfim, ou de guarda. Quando essa pedra em movimento colide com... Eu tenho que arrumar outra pedra para fazer isso aqui. Eu acho que pelas regras tem que ser... Um time é a pedra amarela e outro é a vermelha, né? Assim como essas aqui. Ai meu Deus, tem que pôr pra carregar, porque a bateria vai acabar. Carregador, bateria. Consegui. Volta. Aí. Essa pedra saiu aqui girando, e ela vai colidir com essa aqui. Uma vez que essa colisão acontecer, vai acontecer aqui uma troca de momento. Tanto uma troca de momento angular, quanto uma troca de momento linear. Por quê? Porque, novamente, repita comigo, a energia sempre se conserva. Então aqui a gente está estudando um sistema onde essa pedra aqui, quando ela colidir com essa aqui, se você for sobre-humano, um semideus como esses atletas, você consegue dizer para essa pedra, vamos dizer assim, você consegue fazer com que essa pedra que estava parada tenha um movimento, tanto na direção que você quer, quanto ela também tenha um giro. E aí o outro time, ou o seu próprio time, pode tentar varrer aqui, para tentar direcionar essa pedra para mais longe da sua. Tudo isso soltando a pedrinha. Olha quantos conceitos de física eles têm instintivamente. Eles têm que conseguir dominar o momento linear deles e da pedra, para poder colocar ela em movimento. O momento angular, para saber quanto giro eles têm que colocar nessa pedra, para que ela chegue lá na próxima de onde ele quer, com o giro necessário para aquilo que ele quer. E as pessoas da vassourinha podem ir varrendo para fazer essa pedra girar mais ou menos. Ele também tem que olhar quando ele vai tentar uma jogada estratégica, e tem algumas jogadas estratégicas brilhantes aí que eu vi. A pedra dele, ele quer que a pedra dele pare em um lugar, e ele quer que a pedra onde ele está mirando, seja dele ou do adversário, vá para um outro lugar. E aí é um conceito da física onde a gente vai estudar nas colisões, onde vai acontecer uma troca de momento entre uma pedra e a outra, e quanto que vai ser perdido para o sistema em todo esse processo. Para trazer fórmulas para aqui, eu precisaria falar de vetores, e esse vídeo já está muito condensado de conceitos de física. Mas o mais impressionante é que também existe um conceito de física quântica que você pode entender melhor assistindo esses caras jogarem o curling. Numa final que eu tava assistindo hoje, eu não me lembro exatamente quais times que eram, vai estar passando aqui, se eu não tiver preocupações com direitos autorais. Tinha uma jogada onde o atleta que ia lançar a pedra e o time que tava varrendo, para que eles pudessem marcar a pontuação que eles queriam, eles precisavam bater na pedra com força suficiente, enviar a pedra deles com momento suficiente, para que ela fosse forte o suficiente para tirar a pedra do adversário de uma certa posição, mas ele também precisava ter precisão suficiente para que a pedra dele não fosse longe do que ele precisava, porque tinha uma guarda no meio do caminho. E aí entra o que minha cabeça, entra o conceito do princípio da incerteza de Heisenberg. Obviamente que o princípio da incerteza, a gente está falando de equações e cálculos aí em nível quântico, que são os pontos mais finos da matéria. Se você for se aproximando com o microscópio,
você chega no ponto mais próximo que o microscópio deixa você ver, ali ainda não é quântico, ainda tem uma camada que a gente não consegue observar, e aí entra essas cálculos, etc. Mas o conceito, para você entender ligeiramente, e eu já falei desse conceito na minha série de física quântica aqui no canal, devido às relações entre posição, momento e energia, você não consegue determinar com precisão a velocidade de uma partícula e a posição. Quanto mais precisa for o seu entendimento da posição daquela partícula, menor vai ser o seu entendimento da velocidade, do momento dela. E quanto maior for o seu entendimento do momento dela, menor vai ser a sua precisão em relação à posição. E aqui é um exemplo belíssimo que te mostra na prática por que é que existe essa incerteza. Porque quando a gente tenta observar o universo muito de perto, ele muda conforme a gente está observando. Não é uma mágica que como tem sido divulgada muitas vezes essa ideia da incerteza da mecânica quântica. Aqui você vê na prática o atleta que precisa escolher entre quanta precisão ele vai ter na posição que essa pedra vai terminar e quanto momento que ele pode fornecer para essa pedra conseguir transferir momento para uma outra pedra e parar onde ele quer. Não tem como o atleta lançar com toda a força que ele quer e aí ter certeza de onde essa pedra vai parar. Olha que coisa linda, cara. Esse esporte é... Como é que eu... Esse esporte é incrível demais. Enfim, eu queria gravar esse vídeo aqui, eu não queria ficar muito tempo depois que as Olimpíadas de Inverno acabassem, porque infelizmente no YouTube é assim que funciona, mas eu também não consigo acompanhar os trends aí, o ideal seria ter feito esse vídeo antes, mas eu não pude fazer esse vídeo antes, porque eu tava ocupado assistindo curling. Mas eu espero que vocês tenham apreciado quão incrível é o curling, porque eu, toda vez que eu tô assistindo, eu fico impressionado no domínio da física que aqueles atletas têm. É impressionante, eu acho que é o mais próximo de física aplicada que eu já vi, abordando diversas áreas da física, da mecânica clássica e quântica, da termodinâmica. Eu acho que eu nunca vi um exemplo tão vivo da física ali em andamento e sendo ensinada de forma prática, sendo que ninguém tá nem pensando nisso. E eu tô ali o tempo todo com a minha cabeça explodindo cada hora que eu percebo o quanto que a física é a regra desse jogo. E qualquer jogo cuja física vai ser a regra principal vai ganhar meu coração. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos assim, se inscreva nesse canal lindo, maravilhoso aqui, ó, Primata Falante. E se você gostou também, você gosta do meu vídeo aí, considere apoiar o meu canal, porque este é o meu trabalho em tempo integral e eu não coloco anúncios nos meus vídeos. Talvez chegue um momento onde eu precise, mas se você quer evitar esse momento e você quer ver mais vídeos assim, me apoia aí, pode ser pelo Pix, contato@primatafalante.com, ou você pode também me apoiar através do catarse.me/primatafalante. Você escolhe, fica a seu critério, mas somente se você for uma pessoa que tem como usar esse dinheiro mensalmente aí. Não me mande dinheiro se você não tem condições, tá? Por favor. É só para você que tem condições, gosta do canal, reconhece o trabalho aqui e quer ver mais esses vídeos. Muito obrigado a todos os meus apoiadores. Tem sido incrível ver que tem pessoas que gostam desse trabalho o suficiente para estar recorrentemente apoiando aí e querendo ver mais vídeos aqui. Essas pessoas lindas, maravilhosas, olha só as pessoas que estão apoiando o canal mensalmente, que já tem 3, 4 meses que estão aí apoiando o canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Varrer o chão, poder receber vocês aqui. Eu tô literalmente varrendo o chão. Eu arredei algumas coisas e eu não tinha me dado conta de como tá o sujo aqui. Eu não vou conseguir gravar pisando na poeira aqui.